É nóis, tripulação rubro-negra! Veja nesse vídeo o que a mídia fala do nosso Mengão. O jornalista Mauro César está bolado com Marco Braz e com a crítica de alguns torcedores com a imprensa. Vamos ver. Eu queria falar sobre o Braz o seguinte: está acontecendo uma situação, assim, a nossa profissão ela é muito maltratada, e muitas vezes nós somos alvos de alguns ataques muito covardes, de cretinos em rede social, né? O que é que acontece? O Marcos Braz, ele é um dirigente, no mínimo, controverso e que se envolveu numa situação em que, eu já falei isso aqui várias vezes, ele não poderia continuar no Flamengo depois do que houve, especialmente com a veiculação do vídeo lá que mostra, né, a agressão ao torcedor. E eu sempre faço aqui a ressalva, eu acho que o torcedor também não tem que ir lá que encher o saco de ninguém, sou contra isso. E quando o Gabigol fez a festa, né, e foram os torcedores lá importunar os convidados e tudo mais, eu falei a mesma coisa. O cara pode não gostar do fato do jogador comemorar efusivamente dias depois de uma eliminação tão dramática como foi a da Libertadores, né? Uma decepção tão grande. O torcedor tem o direito de ficar zangado e de rede social e protestar contra isso e tal, mas não tem que ir lá para encher o saco do convidado ou do próprio aniversariante. Falei aqui a mesma coisa. Você tem o direito de protestar no estádio, na porta do CT, levar uma faixa lá, fora fulano, no campo, tudo bem. Democraticamente, de forma sem violência, é um direito do cidadão. Mas o cara está na festa, o cara está no shopping, no restaurante, eu acho que ninguém tem que importunar. Acho que extrapola o limite do razoável. Tá? É muito fácil para algum elemento chegar em rede social e defender esse tipo de ataque, né? Porque ele não tem compromisso com nada. A gente tem compromisso, sim, com o nosso público que nos acompanha. A gente não pode ficar aqui estimulando esse tipo de coisa. Tem que ter o mínimo de responsabilidade. É muito diferente com um jornalista fala, com grande alcance, e um bobalhão qualquer fala em rede social, que meia dúzia vão ver ali. Então, para ele é muito fácil. Né? Embora também, dependendo do que ele fala, ele possa ter problemas amanhã, né? Dependendo do que ele gosta de falar, do que ele gosta de fazer, de ameaçar e tudo mais. Muita gente criticou o Marcos Braz na imprensa. Quem trouxe o vídeo, né, que mostrou a agressão foi a imprensa, foi a matéria da Globo, do Grupo Globo. Tá? Então foi a imprensa que trouxe. Muitos de nós fizemos questionamentos e não é verdade que o Marcos Braz não foi questionado sobre a agressão. Foi sim, lamento que eu não tenho o nome do colega que fez a pergunta, mas na coletiva que ele deu, na zona mista, logo depois do jogo passado, foi perguntado a ele e ele falou, em outras palavras, não, meu advogado que fala sobre isso e tal, e desconversou. A imprensa não tem culpa se o cara pergunta, o colega pergunta, e a resposta é essa. Ele não respondeu nada. Ele que não respondeu, ele fugiu da resposta. Então, assim, a imprensa fez a pergunta. Agora, se um colega fez e ele respondeu, não adianta um outro fazer a mesma pergunta, porque ele não vai responder. Então, a crítica tem que ser ao Marcos Braz por não se manifestar, não ao colega, ou por omissão. Não houve omissão. Houve omissão do Flamengo, houve omissão do Rodolfo Landim, que é o presidente, do Conselho do Flamengo, dos poderes do clube, que não fizeram nada, que acomodaram a situação, embora tenha sido protocolado pedido de afastamento do dirigente pelo que aconteceu, que vinculou o Flamengo quando ele foi dar uma entrevista dentro do clube. Então, não me venha com essa cretinice de tentar dizer que ou eu ou outros colegas não criticamos, porque nós criticamos sim, não houve omissão por parte da imprensa, e não existe a imprensa. A imprensa, ela abriga diferentes profissionais, linhas editoriais e formas de trabalhar, e opiniões diferentes sobre diferentes assuntos. Então, se um ou outro pensa de um jeito, age de um jeito com relação a esse episódio lamentável, não significa que todos nós pensemos assim ou tenhamos a mesma postura. Não é assim. E o Marcos Braz foi sim criticado, eu critiquei várias vezes, já falei, não tinha que continuar no Flamengo, não tem condições de continuar, isso é uma omissão do presidente do clube, que deveria fazer alguma coisa, né? Os poderes do clube também. Agora, se o jornalista, na coletiva ou na zona, foi uma coletiva improvisada, faz uma pergunta para ele, ele não responde, vai fazer o quê? Nem só não responde, né, Mauro? Ele mentiu. Não, dizendo dessa agora na coletiva, que perguntaram. Antes também, perguntaram, ele contou uma versão que o vídeo mostra outra coisa, né? Aí é a polêmica, que a menina não estava, a filha dele não estava mais na loja. Ele, fui ameaçado, minha filha estava... Não. E aí o vídeo mostra que a moça tinha saído já, quando apareceu o sujeito lá que o importunou. E a imprensa não tem culpa se o agredido fez um acordo na justiça, né, com o próprio dirigente. Eles fizeram um acordo. O que é que nós temos com isso? Então, eu acho que a imprensa cobriu o fato, os colegas lá da Globo trouxeram a matéria, mostraram. Antes o primeiro vídeo veiculado foi pelo colega lá do Jornal o Dia, do SBT, o Vene Casagrande, ele que veiculou o primeiro vídeo mostrando a confusão. Que sempre assiste a gente aqui, inclusive. Entendeu? Então, foi um colega que colocou o primeiro vídeo, foram os colegas da Globo que trouxeram depois essa outra matéria. Isso foi tema de muitas reportagens, muita gente criticou, sim. Então, a imprensa não está se omitindo. Quem se omite é o clube, é o presidente do clube que nada fez, que não o afastou. Quem se omite são os poderes do clube, que aceitaram isso mesmo com algumas pessoas do clube, conselheiros, pessoas da oposição, tendo protocolado, inclusive, pedidos de afastamento do dirigente, tá? Porque isso respinga na imagem do Flamengo, né? Não tem compliance, né?
Deveria ter, né? Hoje fala-se tanto nisso, né? Mundo corporativo e futebol, compliance, regras de conduta, comportamento, o que é bom, o que é ruim para a imagem da empresa, etc. e tal. Então, eu queria fazer esse registro porque é muita cretinice, entendeu? Então, de repente, o cara fala, você... Como é que acontece comigo? Às vezes eu faço um bobalhão. Você não fala do Braz, você critica o Gabigol. Eu critico o Gabigol quando joga mal, eu critico o Braz também. Acho que o Braz tinha que sair e eu acho que o Gabigol não tem que renovar o contrato quando não jogar bem. Eu acho as duas coisas andam juntas. Uma coisa não elimina a outra, não. Não elimina a outra, não. E sobre o presidente do Flamengo, há 15 dias eu questionei, exatamente há 14 dias, eu questionei sobre esse episódio. Mandei uma mensagem e perguntei, presidente, depois da veiculação desse vídeo do shopping, né? O que vai acontecer? Alguma medida? Vai ter uma consequência? Ele não respondeu. Às vezes ele responde. Hoje eu perguntei ele sobre o estádio. Vamos ver se ele vai responder. Quando ele responde, eu trago a informação. Agora, eu não posso obrigar o dirigente a me responder. Eu, como jornalista, tento fazer a apuração da informação, né? Então, assim, as pessoas não entendem a nossa profissão e alguns ficam tentando rotular como se todos nós fôssemos omissos, covardes ou não nos manifestássemos. E quando a gente critica um jogador, o fã-clube do jogador tenta misturar as coisas como se você criticasse o jogador e não criticasse o dirigente. Aqui é o pau que dá em Chico e dá em Francisco, critica todo e elogia quando vai bem. Se o Gabigol amanhã fizer 3 gols de bicicleta, jogar pra cá, a gente vai elogiar. É evidente que é uma outra coisa muito chata, sabe? Essa coisa de critica o jogador. Não, você está criticando mais esse que aquele. O cara tem uma régua própria e fica medindo. E tem outra coisa. Por que o jogador sofre mais crítica que o dirigente? Porque ele está toda hora entrando em campo e está toda hora jogando mal. Então, você critica aquela atuação, depois critica a outra atuação. Agora, se ele fizer 3 jogos ótimos, ele vai ser elogiado, elogiado, elogiado. É simples assim. O dirigente tem um episódio específico que ele entra e sai do noticiário. A gente não vai ficar a vida inteira falando sobre isso sem parar. A crítica já foi feita, nada aconteceu. Se amanhã surgir um novo episódio ou um novo desdobramento desse caso do shopping, a gente vai voltar a falar e dar opinião e criticar se for para criticar. Eu acho que isso é importante pontuar, porque assim, é muito sórdido, sujo e cretino, covarde, o que algumas pessoas tentam fazer em rede social. Com vários de nós. Isso é um desrespeito com o trabalho das pessoas. Todos nós somos atacados constantemente. Não, você pode ser criticado, não concordo com a sua opinião. Eu então... Você não concorda, merece, ok, né? mas seja específico, tá? Você falou que essa caneca aqui é legal, mas tudo bem, beleza, tudo bem. Agora, o que não foi falado, ou ignorar o que foi falado, dizer, você não fala desse assunto. Como não fala? Tá lá tudo registrado, cara. A gente falou... Não, e você nem vai pra coletiva também, né, Mauro? Não, eu não vou coletivo, porque eu no Rio, eu tô aqui. Nem vai. Agora, até isso já veio. Por que você não manda pergunta na coletiva? Porque eu não tô no estádio. Por que você não tá no estádio? Porque eu não moro no Rio de Janeiro, o Flamengo joga no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo. Não, é porque você é comentarista também. Exato, não tem obrigação de estar lá. Agora, eu pergunto. Mas eu acho que tem colegas... Se o Marcos vai me responder aqui no telefone, eu pergunto para ele, mas ele não vai me responder Eu acho que tem colegas, inclusive, que são amiguinhos de dirigente e não perguntam. Isso tem adoidado. Mas não pode misturar. Então, separe bem quem age assim, quem age de outra maneira. Claro, óbvio. Então, seja específico na crítica. Óbvio. Já que o Valentão... Que são, geralmente, os escolhidos nas coletivas do Flamengo. Já que o Valentão lá da internet quer ficar apontando, aponta o nome. O fulano de tal, jornalista de tal veículo, esteve na coletiva e não perguntou, não criticou, nunca escreveu sobre esse assunto, passou à margem desse assunto. Seja específico, então. Ficar colocando todo mundo no mesmo balaio não é justo. Repetindo, o vídeo viralizou a partir da postagem de um jornalista, que foi o Venê. Que está assistindo a gente agora. Ele mandou agradecer você por ter... Ele foi o primeiro a colocar, tá? E agora, mais recentemente, a TV Globo, lá o Grupo Globo, foi até no Globo News, acho que a matéria foi o primeiro, mostrando lá o vídeo inteiro, aquela coisa toda, o Ministério Público, contando toda a história. Então, não houve omissão da imprensa. Pode existir omissão de alguns integrantes da imprensa. E talvez não queiram falar do assunto. Generalizar, colocar todo mundo no balaio, isso aí a gente não vai engolir, não. Tá aí. Vá procurar o que fazer. Mauro César, hein?